Muito bem, pessoal. Então, aqui nós vamos falar, a partir desse momento, dos erros que os empreendedores cometem, que comprometem a rentabilidade de um negócio. O primeiro erro que eu quero falar para vocês se trata sobre capital de giro. Não projetar o capital de giro necessário para o negócio. É muito comum que quando uma empresa ela vai ser formada, a empresa ela tenha um plano de negócio, mesmo que seja um plano de negócio mental. Hoje, as pessoas que colocam no papel um plano de negócio de fato, são poucas pessoas, mas elas acabam fazendo um plano, talvez um rascunho de informações de como tem que ser o negócio, um orçamento do que elas vão gastar, do que elas vão precisar investir, tal qual você faz quando você vai, por exemplo, organizar um novo apartamento que você acabou de comprar, por exemplo. Então vamos imaginar, você comprou um apartamento e você tem lá uma planta baixa desse apartamento e você começa a tirar as medidas e começa a projetar onde você vai colocar cada móvel, como você vai organizar. Você projeta, por exemplo, a parede, que cor que vai ser, enfim. Você faz todo o planejamento do apartamento, onde você vai colocar o seu televisor, que posição que vai ficar, quais são os utensílios complementares que você vai comprar, você faz uma lista daquilo que você precisa comprar e você começa então a fazer toda aquela reforma necessária para você poder mudar para esse novo apartamento. Numa empresa, as coisas são mais ou menos assim. Dificilmente você vai fazer tudo por escrito. Você vai colocar algumas informações importantes que você precisa fazer, quanto você vai gastar, você vai colocar, por exemplo, ali os custos iniciais em compra de equipamentos, mudanças que você precisa fazer, se você comprou uma empresa já constituída, quais são as alterações necessárias que você precisa fazer em relação ao layout da empresa, alguns investimentos necessários que você vai precisar fazer. Mas quando você pensa nesse negócio como um todo, não raro, o que nós vemos acontecer dentro do mercado empresarial? É que as pessoas elas esquecem de projetar justamente o capital necessário para o funcionamento do negócio, ou seja, o capital de giro que a sua empresa precisa para ela poder funcionar. Por exemplo, quando você pensa num comércio, como é que as coisas elas normalmente funcionam? Na maioria das vezes, você acabou de montar um comércio, você ainda não tem nem crédito na praça. Então você vai precisar comprar as mercadorias que você vai vender. E você vai fazer a sua formação de estoque. Para você fazer essa formação de estoque, você vai ter que investir um valor destinado para essa formação de estoque. A margem hoje que um comércio tem na venda de produtos não é uma margem tão significativa assim, que te permitiria, por exemplo, você depender de um crédito para poder comprar esse estoque inicial. Porque vamos imaginar que você gaste 100 mil reais inicialmente no seu estoque. Então você colocou lá 100 mil reais em mercadoria. Se você buscou esses 100 mil reais no mercado financeiro, esses 100 mil reais a uma taxa, por exemplo, em torno de 6%, no primeiro mês você vai ter um juros direto sobre esses 100 mil reais que vai te custar 6 mil reais. Ou seja, vai comprometer 6% do valor investido inicial daquele capital do estoque inicial que você acabou de investir. Só que vamos imaginar que esse seu estoque inicial ele leva em torno de 5 meses para poder girar ele todo, contando também que você vai repor parte daquilo que foi vendido. E aquilo que porventura você acabou não conseguindo vender, como é que ficaria dentro dessa conta toda? Bem, eu não vou fazer a conta, mas você pode começar a colocar num papel e fazer uma análise própria do seu negócio. Eu dei só um exemplo aqui de 100 mil reais, que é um número redondo, que fica fácil de você poder visualizar um pouco mais. Mas vamos dizer que ao passar os 6 meses, 5 meses, 4 meses da operação, você vai ver que a sua rentabilidade vai ficar completamente comprometida por conta dos juros que você vai pagar sobre esse valor desse capital de giro inicial para compra da sua mercadoria inicial. Então, ou seja, esse estoque inicial ele tem que ser projetado juntamente com o seu investimento necessário no negócio. Mas se o negócio já é constituído, você comprou com um estoque, será que esse estoque que você comprou no negócio, ele é, por exemplo, um estoque vendável de fato?
Vou dar um exemplo para você. Há alguns anos atrás, já faz vários anos atrás, eu tive um cliente que ele comprou uma autopeça. E ele comprou uma autopeça, todo empolgado, que o negócio foi bom e tudo mais, que tinha um estoque bom em relação ao preço que ele pagou. Só que quando ele entrou no negócio, que ele começou a verificar, ele viu que a maior parte do estoque que tinha na autopeça não era um estoque de giro, não era algo, por exemplo, que girava numa autopeça naquela condição, naquele bairro, por exemplo, porque eram mercadorias voltadas para veículos que não condiziam com os veículos que circulavam mais naquele bairro. Aí o que aconteceu? Ele tinha, vamos imaginar aí, em torno de 70% de todo o seu estoque como um estoque que não tinha giro nenhum. E isso comprometeu todo o resultado do negócio. Então é fundamental que você projete qual vai ser o capital de giro necessário para que o seu negócio continue andando nos próximos meses após a abertura ou após a compra que você fizesse, caso você comprar um novo negócio. E como é que você vai fazer isso? Você precisa ter uma noção exata de quanto você vai gastar nos próximos meses. Então você tem que incluir, por exemplo, o que você vai gastar no que diz respeito aos funcionários que vão trabalhar contigo, o valor que você vai pagar de locação, as despesas extras que você vai ter em cima do imóvel, e você vai projetar, por exemplo, qual é o custo fixo que você vai ter, por exemplo, para manter a empresa funcionando. Aí junto também você vai ter que analisar qual seria o seu estoque de giro que você vai ter para que você possa repor esse estoque, uma vez que muitas vezes você vai vender, por exemplo, com cartão de crédito, e o ideal seria que você não faça antecipação desses valores, uma vez que os juros que você paga já vai comprometer parte do resultado que você tem. Então, como você tem, por exemplo, um time entre a venda e o recebimento, você também precisa projetar o capital necessário para que você possa então ter resultados. Olha só, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Capital de giro é o oxigênio da pequena empresa. Se você não investir o seu tempo em analisar qual é o oxigênio necessário para que a sua empresa funcione corretamente, você vai ter sérios problemas. Então, esse erro de não projetar um capital de giro necessário é um erro muito comum que você precisa tomar muito cuidado. Então coloque tudo no papel projetado e depois que você colocar projetado, coloque uma margem de segurança, porque normalmente o capital de giro necessário vai ser maior do que você projetou. E você analise na compra do seu negócio ou na abertura desse seu negócio se você tem esse capital. Se você não tem esse capital, você não deve buscar esse capital no mercado financeiro. Por quê? Porque esse capital no mercado financeiro te custa muito caro. Por uma razão muito simples. Quando você vai buscar recurso, dinheiro vivo no mercado financeiro, sem você ter uma garantia real para poder proporcionar para a entidade financeira que vai te fornecer esse valor, você paga muito caro por esses juros. Isso não é interessante. Para quem está abrindo um negócio, pagar altos juros logo na abertura do negócio já é um ponto que realmente compromete muito o resultado. Então não basta você ter o recurso para comprar o negócio, você tem que ter o recurso para, de fato, ter o capital necessário utilizado, você tem que ter um recurso necessário, por exemplo, para manter a sua empresa por algum tempo, até que ela comece então a girar e te dar retorno, senão realmente você vai comprometer o seu resultado. Então não cometa esse erro, tome muito cuidado em relação a isso.